Eu me sinto horrível depois que meu marido me traiu. Essa foi a frase que eu escutei de uma paciente hoje de manhã. Eu vim gravar esse vídeo porque, infelizmente, ela é uma frase que eu escuto muito quando eu tô atendendo meus pacientes. Se você passou por esse tipo de situação, eu fiz esse vídeo sem roteiro nenhum, gente, de coração para coração, como terapeuta. Quero passar um pouco sobre como eu conduzi esse caso hoje de manhã. Foi a consulta, o primeiro atendimento dessa paciente, e como a gente vai fazer um trabalho, uma abordagem para melhorar essa imagem que ela tem dela mesma, resgatar esse casamento, gente, de 25 anos de casado, que não é pouca coisa, para que vivam ainda melhores daqui para frente. Meu nome é Cristina Engels Tambosi, sou terapeuta, trabalho com dores somáticas, com traumas emocionais, todos esses conflitos de relacionamentos, amores, que eu quero trazer aqui para vocês é na prática o que eu vejo ao longo dos anos que mais traz um efeito para os meus pacientes. E eu sempre brinco que eu sou chata com resolver problema, tá, gente? Quando eu escutei essa frase hoje de manhã da paciente, primeiro de tudo, eu podia já ter cortado ela ali e ter dito, por que você tá falando isso? Mas eu deixei ela contextualizar. E ela me falou que, desde que aconteceu a traição, ela não consegue olhar no espelho e se sentir bem. E o pior, a pessoa com quem ele traiu ela, nem era assim uma pessoa tão linda e maravilhosa, mas estava sempre prontinha, estava sempre ajeitadinha. Ela falou nessas palavras, gente. Quando ela me falou isso, despertou assim um alerta dentro da minha cabeça. Porque com a prática a gente vai pegando esse feeling, sabe? Eu falei, e o que é que será dentro dela tem de errado? O que ela ouviu quando criança que é tão errado ela se colocar em primeiro lugar e se arrumar, e se cuidar, e se valorizar? Percebe que no fundo, o problema não era o marido, é a imagem que ela tem dela mesma. Não que algo justifique o que ele fez, mas eu conversei sobre isso com ela, sobre onde ela estava quando isso aconteceu. Não ela fisicamente, mas será que ela estava sendo esposa? Será que ela estava ali presente? Será que ela estava cheia dela para poder transbordar na vida do outro? Ou será que ela não se gosta, não se ama e quer que o outro admire ela por algo que nem ela admira quem ela é? Percebe que não tem como? Como eu falei para ela, não justifica, mas às vezes explica. E aqui, gente, não vou defender, tá? Eu, Cris, não concordo, né, com esse tipo de situação, porém, quando acontece, a gente tem que resolver o problema. E eles escolheram permanecer juntos, tem amor, tem um sentimento muito bonito, porém tem que aprender com o erro para que não aconteça de novo e consigam, né, restaurar tudo isso. Então, quando a gente está diante dessa situação de uma autoestima tão frágil, e a ponto de começar a falar do assunto, cair em choro, me mostra muitas vezes, gente, uma criança que cresceu tendo que ser uma mini adulta, que cresceu tendo que ser responsável demais, quando na verdade ainda era tempo de brincar. Uma criança que cresceu tendo que sempre se polir para caber naquilo que era a expectativa dos outros. Uma criança que precisou muitas vezes abrir mão daquilo que ela queria, né? Que era ir brincar, para ir para a roça trabalhar, que foi o caso dessa paciente. E quando eu fui contando esse padrão para ela, e o corpo dela foi liberando todas aquelas emoções, eu junto estava estimulando alguns pontos com as mãos, gente, do sistema nervoso autônomo, o corpo dela foi dando uma cascata de liberação somato-emocional, que a gente chama. Então ele foi desencadeando lá no sistema límbico a modulação dos neurotransmissores e a reprogramação dessas histórias que ela conta para ela mesma a vida inteira, sobre quem ela é, de como ela se vê. E a gente foi reprogramando isso lá no inconsciente dela, na informação que o sistema de comando, né, que desencadeia a emoção, vai acessar. Então é como se a gente colocasse aquilo que já aconteceu, que já acabou, como uma informação neutra e estivesse criando espaço para um novo padrão de pensamento, invertendo aquela história que ela conta dela mesma, da imagem pessoal dela, para algo benéfico, para algo positivo. E durante essa inversão, foi dando essa descarga somato-emocional, eu comecei a conversar com ela. Eu falei, bom, talvez graças à mãe,
ela ter te ensinado a não ligar muito para a aparência. Talvez na época dela, uma mulher que cuidasse só da aparência era uma mulher que não trabalhava. E a mãe, para dar conta de sustentar a família, precisava trabalhar. E para a mãe, ser uma boa mulher era uma mulher que trabalhava junto com o pai. E aquilo foi fazendo sentido dentro dela. Quer dizer que tudo nela era ruim? Não. Ela é uma mulher que trabalha, ela é uma mulher que nunca deixou o marido sozinho, apesar de todas as dificuldades, que sempre pegou junto, foi firme até o final, sempre lutou, sempre fez o máximo dela. E aí eu perguntei para ela, ok, e onde nesse contexto existe um monstro? Porque eu não tô vendo ele, eu tô vendo uma mulher que se esforça, uma mulher que trabalha, uma mulher que sempre cuida dos outros, que a forma de eu dizer eu te amo é na doação. Então que muitas vezes não vai chegar e falar, não vai chegar e dar um presente, mas vai fazer a comida preferida do marido, do filho, vai sempre deixar tudo feito com capricho, com amor. E quando eu comecei a fazer isso, gente, ela desabou em choro, porque ela reconheceu que tudo que ela fez foi por amor, só que ela mesma não se valorizava e esperava que o outro valorizasse ela. E quando essa ficha caiu sobre, ei, existe algo de bom aqui dentro, você não é um monstro, uma coisa horrorosa, que foi o que você estava contando para você mesma, eu comecei a conversar com ela sobre o que você gosta. Sabe aquela pausa? Quando a pessoa já não sabe mais nem o que ela gosta. Gente, quando chega nesse ponto, há quantos anos você tá deixando de olhar pra você? Há quantos anos, gente? Essa mulher, ela não olha no espelho e ela vê que ali tem um ser humano que é imperfeito, que vai ter luz, que vai ter sombra, mas que é um ser humano, que tem sentimentos, que precisa de cuidado, que precisa de atenção, que tem necessidades a serem atendidas. Tanto necessidades que ela tem que fazer por ela, quanto necessidades que sim, vem do próximo quando se está num relacionamento. E quando isso tudo foi vindo à tona, quando a gente foi conversando sobre tudo isso, ela percebeu que talvez uma parte da responsabilidade disso, como eu falei, não justifica o que o marido fez, mas uma parte da responsabilidade disso tenha sido pelo fato dela nunca ter escolhido se priorizar, se amar, se colocar também num lugar de importância. Quando a gente reprograma essa informação, e agora a gente vai começar, tá, gente? Foi uma paciente que eu fiz a consulta hoje. Agora a gente vai começar a trabalhar com ela essa questão da autoestima, dos padrões de pensamento. Eu vou atender ela mais 2 vezes, tenho certeza. Mas não mais que isso pela minha experiência. Para que a gente fortaleça essa imagem e revisite ainda falas que podem ter de outras pessoas que ainda mantêm esse padrão e que trazem essa autoestima tão para baixo, e também para que depois a gente ajuste a postura dela dentro do relacionamento de casal. Então, imagina que não adianta a gente querer alinhar esse casamento se antes a gente não corrigir o problema que ela tem com ela mesma. E não adianta a gente corrigir isso se tem um trauma, se tem alguma crença muito profunda e enraizada de que ela não merece, de que ela não pode, que ela não é boa para nada, que nada que ela faz presta, e por aí vai, que foi nesse nível hoje. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, tirar esse corpo do estado de alerta e de agressão, que foi o que a gente fez hoje na consulta. Ela vislumbrou a possibilidade da mudança, o corpo dela, ela sentiu, gente, na matéria, na estrutura, a diferença quando a gente mexeu, de tensão, de relaxamento, até mesmo, eu brinco que parece que abre um dia de sol dentro daqueles pensamentos que antes estavam pesados, parece um dia de trovada, sabe? A gente clareou dentro da cabeça, ela já começou a se sentir mais em paz, começou a vislumbrar que talvez ela não é tão ruim assim. E esse é o primeiro passo, a gente acreditar que é possível. Quando a gente passa por uma situação dessa, tão profunda, né, num casamento, a gente precisa fazer esse passo a passo. O que vamos fazer em seguida, Cris? Trabalhar a autoestima, fortalecendo todo esse padrão, toda essa reflexão, tudo aquilo que ela pode fazer por ela, do que ela gosta, quem de fato ela é, o que ela ama fazer, qual a forma dela dizer eu te amo, aprofundar tudo isso, os motivos pelo qual ela está insatisfeita pelo corpo dela, pelo qual ela tem compulsão alimentar, pelo qual ela está se descuidando a vida inteira. Corrigindo isso, ajustando também, dando um aporte, né, de algumas vitaminas, de alguns nutrientes, claro,
com o Dr. Murilo, que é quem pode fazer essa parte lá na clínica, a gente está ajudando o metabolismo dela, o corpo, também vir para um padrão de vitalidade, de ânimo, de energia, de disposição. Porque se a gente não recupera aquilo que dá força da vida dentro de nós, é muito difícil com a força do pensamento positivo você inverter toda essa balança. E, por último, a gente vai alinhar o relacionamento, porque a partir do momento que ela naturalmente começa a se sentir melhor, mais calma, tranquila, e que o corpo tá cheio de vida, naturalmente isso transborda na vida do outro que tá ao nosso lado, porque como eu falei, ali tem muito amor. Porém, às vezes uma dor difícil dessas, desafiadora, vem mostrar pra gente aquilo que no fundo, a gente precisa melhorar. Eu acho que o que a gente pode tirar de grande aprendizado disso é nunca olhar para essas situações ruins como apenas algo que veio para nos ferir, nos machucar, porque essa pode ser uma oportunidade de você tomar a responsabilidade nas suas mãos e fazer algo maravilhoso com a tua vida. Começar a escolher se amar, a se priorizar, a entender o que talvez está por trás, né, de tudo aquilo que vem acontecendo. E que sim, a gente tem responsabilidade naquilo ali, mesmo que 2%, gente, mas tem responsabilidade naquilo ali. A gente vai moldando quem a gente é e vai se tornando cada vez melhor, independente da decisão de escolher estar do lado ou não de uma pessoa quando acontece uma situação dessas. Tudo que acontece, a gente pode tirar um aprendizado, pode ser um treino de uma virtude, de uma habilidade que nós precisamos desenvolver para nos tornarmos cada vez melhores. Se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir para você curtir, né? Deixa também um comentário se você quer que eu aprofundo mais o tema, se tem alguma outra sugestão. E espero que você tenha uma ótima semana. Reflita sobre isso, gente. De coração para coração, a vida pode ser muito boa se a gente aprender a controlar essas histórias que a nossa mente monta e a forma como a gente enxerga aquilo que acontece sobre nós. Quando a gente assume esse controle, as coisas elas começam a se transformar e a gente vê pequenos milagres acontecendo na nossa vida todos os dias. Uma ótima semana e fiquem com Deus.